Bom dia a todos. Hoje nós vamos dar início ao nosso terceiro bimestre de Geografia e o tema da nossa aula é Urbanização e Industrialização Brasileira. Para iniciar essa aula, a nossa apostila lá traz, lá na página 215, abra sua apostila, duas imagens. Pare, veja, pense. Então, para que vocês parem e analisem as imagens, vejam as imagens e pensem a respeito dela. As duas imagens são as mesmas três mulheres. Na primeira imagem, ela mostra as mulheres na colheita, no campo. A segunda imagem mostra elas pegando lixo na cidade, que está no lugar onde elas estavam naquele campo. Aquele campo se transforma em uma cidade. Então, partindo dessas duas análises, vocês deverão descrever o que as imagens apresentam, apontar hipóteses que justifiquem as diferenças percebidas no cenário, tá? Vocês podem fazer anotações se quiserem. Em seguida, nós iniciamos a nossa aula falando da urbanização brasileira na página 217, que também tem uma imagem de uma família, com seus pertences na cabeça. Essa família saindo do campo em destino à cidade, rumo às promessas da grande cidade, que a grande cidade ela promete uma educação melhor, emprego, moradia. Então as pessoas saem do campo, isso é chamado de êxodo rural, a saída do campo para a cidade. Ela sai com o objetivo de uma melhoria de vida, melhoria de condições, tá? O termo urbanização ele pode ser definido como o aumento da população urbana em relação à população rural. Claro que esse aumento é no sentido demográfico, tá? No sentido populacional. A nossa apostila, ela traz aqui para começo de conversa que você já deve ter ouvido falar, sobre o Brasil como um país urbano. Eu acredito que todo mundo já ouviu falar sobre isso. Porém, nós não somos só urbano. Claro que a maioria é urbano. 161 milhões de pessoas do Brasil vivem em áreas urbanas e 29 milhões vivem em áreas rurais, certo? E isso podemos dizer que aconteceu no período em que dois presidentes estiveram na administração do nosso país, porque houve um aumento maior de pessoas vindas para a cidade, que foi no período de 1950, que o processo de urbanização ele se intensificou devido principalmente às ações políticas promovidas pelos presidentes Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, que eles proporcionaram a formação de um mercado interno integrado, atraindo milhares de pessoas para o sudeste do país, região que possuía a maior infraestrutura e, consequentemente, a que concentrava maior número de indústria. E a partir de 1970, mais da metade dos brasileiros já se encontravam nas áreas urbanas, cujas ofertas de empregos e serviços como saúde, educação e transporte eram maiores. E até hoje, gente, é da mesma forma, tá? O Sudeste ainda é o centro urbano em que se concentra o maior número da população brasileira. Aqui nós vamos falar dos fatores responsáveis pela urbanização brasileira, lá na página 218. Então, o primeiro fator, tá? Vem do processo de colonização, as péssimas condições de vida existentes na zona rural, em seguida o processo de industrialização, especialmente em alguns estados do centro-sul, motivou a migração para as grandes cidades. A modernização do processo produtivo do campo passou a absorver cada vez menos a mão de obra. A intensificação nacional do pós-50, com os surgimentos de rodovias, facilitou a migração do campo para as grandes cidades.
Os excluídos do campo criaram perspectivas em relação ao espaço urbano e acabaram intensificando nele o circuito inferior à economia, que seria um mercado informal, que vocês podem perceber que tem várias pessoas vendendo de tudo que você pode imaginar, né? Hoje nas ruas, isso é chamado de mercado informal. E as políticas públicas em relação às regiões como a Amazônia, em que o processo de ocupação se deu com base do núcleo urbano, criando as margens das rodovias. Em seguida, na página 218, eu tenho para construir o conhecimento. Eu tenho um texto falando da atividade industrial. Em seguida, vocês farão a leitura e interpretação desse texto, de acordo com o que pede as perguntas. Uma leitura de gráfico, certo? E no exercício 3, vocês também farão uma leitura de gráfico, tá? No 2, no 3. E por hoje é só. Gente, eu deixei uma atividade proposta para vocês fazerem. Analisem a aula, retirem as palavras de difícil compreensão, façam uma leitura, uma análise dos textos, né? Tenham aquela preocupação em estar analisando o texto de uma forma mais ampla, não só isso que eu estou falando, mas analise com mais profundidade. Tchau, tchau e até a próxima aula. Ainda irei falar sobre a industrialização. Até mais!